caçando. Então vale a pena, né? Olá! O programa em discussão vai falar hoje sobre os refugiados no Brasil. Dados do Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE, mostram que o país é o sexto no mundo em pedidos de refúgio. Até o fim de 2018, foram reconhecidos 10.522 refugiados no país de 105 nacionalidades. 83% desse total entraram no Brasil depois de 2010. 7 em cada 10 refugiados vieram de 4 países: Síria, Venezuela, República Democrática do Congo e Angola. Para ser reconhecida como refugiada, a pessoa precisa provar que sofre algum tipo de perseguição, por motivos como opinião política, nacionalidade ou religião. Nos últimos anos, muitos venezuelanos têm chegado no país. Dados divulgados pela Acnur em junho apontam que o Brasil abriga 168 mil venezuelanos. Embora muitos desses imigrantes não se encaixem na definição tradicional de refugiado, a Acnur e organizações de direitos humanos já entendem que vítimas de uma crise humanitária como a que vigora na Venezuela, com fome generalizada e escassez de itens básicos, podem se enquadrar como refugiados. Segundo a ONU, em 2018, existiam 25 milhões e 900 mil pessoas refugiadas, que tiveram de deixar seu país de origem em busca de proteção numa outra nação. Uma em cada 110 pessoas no mundo foi forçada a deixar seus países de origem. Metade dos refugiados são crianças, sendo que milhares delas estão separadas de suas famílias ou desacompanhadas. A população refugiada está concentrada em áreas urbanas, que abrigam 61% dos refugiados do mundo. E para falar sobre esse tema, vamos falar com o coordenador do nosso Centro de Estudos Migratórios da Missão Paz, Padre Paulo Parisi, o representante do Centro de Pesquisa de Países da América do Sul, África, Árabes, a ONG Bibliaspa, João Adriano Muquapera, e a Tinágoras Lopes, secretário nacional do CSP Conlutas. Gente, boa noite para vocês. Eu queria começar a falar um pouco sobre hoje a situação dos refugiados no Brasil. Como é que está a situação, começar com o Padre Paulo, como é que está a situação em 2019? Acredito que em 2019 o Brasil é um pouco o espelho do que acontece no mundo. Então, claro, está longe de alguns cenários tipo Síria, Congo, continente africano em geral, mas ele é espelho de um mundo onde as solicitações de refúgio estão crescendo a cada ano. Você mesmo comentou que está crescendo. Cresce no mundo e cresce no Brasil. E, diria, no Brasil a particularidade é o grupo venezuelano, como acabamos de ouvir, que é um grupo que, por causa da crise econômica, política, está saindo. Mais de 4 milhões de venezuelanos saíram e uma parte deles, quase 170 mil, vieram para o Brasil. Eu diria, esse é o rosto neste momento, mas tem outros países, tipo Síria, Congo, Somália, outras pequenas nacionalidades que vêm para o Brasil. Tá certo. E o pessoal que chega no Brasil, né, precisa muito de um curso de português. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa questão, né? Quer dizer, o pessoal chega lá, né, João, Sim. E acaba fazendo... Qual que é o perfil das pessoas que chegam para fazer curso de português? O perfil é um perfil vasto, né? Porque eu tenho sempre essa coisa que eu tenho cuidado de dizer. O refugiado que consegue sair do seu país, ele não é leigo, é de classe média estabilizada para sair de lá para outro país, né? Então ele tem uma formação acadêmica, ele não é analfabeto. Tem às vezes pós-graduação, Isso, mestrado, é doutorado. engenheiro, assim, conheço um monte aí, entende? Então ele já vem com uma bagagem acadêmica até um pouco superior à do Brasil. E como que está esse reconhecimento desse diploma hoje aqui no Brasil? É fácil reconhecer um diploma? A pessoa que é médica, a pessoa que tem um cargo lá fora, veio para cá, ela consegue essa equiparação do diploma? Não é fácil. Eu digo até para mim, sou do país de língua oficial portuguesa, que o Brasil está nos países da CPLP, né? Não é fácil. Deveria ser mais fácil, não é? Deveria ser mais fácil. Como, assim, é português para português. Eles dizem que tem que fazer uma tradução juramentada. Mas como? Português para português? Não tem como fazer. Burocracia. É uma burocracia que eu acho que não tem muito
porque é óbvio, tem sim uma burocracia que tem que passar pelo consulado, para ver se é um documento legível lá do país e tudo, né? Mas é um processo que leva 1 ano, 2 anos. Saiu um dado agora, né, da própria Acnur, que acho que 34%, se eu não me engano, 34% das pessoas que foram entrevistadas têm formação superior, têm pós-graduação, não é isso? É verdade. Tá certo. Tinágoras, você vai muito à Boa Vista, né? Você vê a situação, a gente está falando agora da situação dos venezuelanos, né? Você está sempre lá vendo a entrada de venezuelanos. Como é que está hoje aí, né, com 2019, aí, depois desse fechamento da fronteira que aconteceu no início do ano? Dá para a gente um panorama da situação. Como é que está lá? Então, lamentavelmente, do ponto de vista estrutural, a vida das pessoas segue uma desgraça. Eu acho que esse é o termo. E acho que juntar esforços das ONGs, da igreja. Nós somos uma central sindical e popular que tivemos a iniciativa 1 ano atrás de ir a Roraima reunir um grupo apoiado num sindicato de trabalhadores da construção civil de lá, porque pela nossa ótica, algo deveria ser feito no sentido de buscar pautar o tema da igualdade dos direitos trabalhistas e especialmente a luta contra a xenofobia. Então, o problema da xenofobia, como dizia Para quem tem em casa não sabe, o ódio ao estrangeiro, né? Então, eu não esqueço a frase do padre Jesus, lá de Pacaraima. Ele dizia 1 ano atrás, nos acolheu, apoiou a iniciativa da Central. Ele dizia que a xenofobia é um monstro que precisa ser abolido. E isso só cresceu, e não cresceu no país somente, isso tem relação. Nós nunca vimos, depois da Segunda Guerra Mundial, tantos seres humanos com as vidas ceifadas. São, sei lá, 2 ou 3 grandes ciclos migratórios no mundo, né? Desde a África e o Oriente até a Europa, desde a América Central aos Estados Unidos, e aqui no Cone Sul, com um peso na Venezuela, o tema do Haiti, enfim. E o que é pior? Se fomenta no Brasil atual o mesmo peso do preconceito, da xenofobia, que na verdade é a intenção de jogar nós trabalhadores um contra os outros. Então, o olhar da CSP Comutas, eu diria que nós temos um pequeno salto que nós louvamos. Qual foi a nossa iniciativa? Eu tive até a felicidade aqui, antes de entrar na entrevista, saber que o padre já conheceu um dos companheiros que virou uma das lideranças aqui em São Paulo, porque o nosso estímulo foi: vocês têm que ter uma associação. Vocês têm que ter uma entidade para o tema do trabalho, do recurso, do fomento público, poder falar pela própria voz. Então foi fundada a ANIV, que tem hoje 3 pequenos polos, um em São Paulo, outro em Manaus e outro em Boa Vista, e nós agora estamos tentando a segunda fase, que é o do intercâmbio e de dar mais solidez e reconhecimento para a pauta e para essa demanda, porque o problema dos abrigos segue igual. O problema da militarização, que é um debate mundial, que eu tenho certeza todos nós aqui condenamos a filosofia da militarização das acolhidas mundialmente faladas para esses seres humanos, independentemente de raça, de grau, de religião. E os recursos seguem, em maioria do país, quando investido no tema dos venezuelanos, lá em Roraima, 70%, 80% é gasto com o quê? Com o financiamento do Exército, com a logística para montar os equipamentos do Exército. Então as pessoas seguem com milhares nas ruas, inclusive sem ter acesso a abrigo. A interiorização não atinge nem 5%, 10% das pessoas, e aí vem a superexploração. Porque a situação de calamidade, a situação de fome longe dos parentes, as pessoas trabalham por qualquer coisa para garantir um prato de comida no dia, ou seja, a vida passa a ter sentido como uma batalha diária e não como uma batalha de perspectiva. O sonho é para que o dia termine como eu durmo para começar o outro. Enquanto isso, termina essa primeira reflexão, o que a gente vê mundialmente, desde o Trump, é separar filho de mães, é muro, é fronteira, e essa ofensiva opressora, infelizmente, tem sido de governos que têm origem na ultradireita, mas também daqueles governantes que têm origem na esquerda, inclusive,
estão fazendo a mesma coisa contra os imigrantes, que é uma crise do sistema mundial e a crise estão jogando na nossa costa. Tem que juntar todo mundo. Se o dinheiro não tem fronteira e ele pode circular no mundo todo, os seres humanos mais ainda. Essa luta tem que ser de todos nós. Padre Paulo, o Tinagros tocou num assunto importante que é a xenofobia, né? Na Missão Paz, aqui em São Paulo, vocês sentem isso assim? Como é que funciona? Como que é a acolhida do estrangeiro, do refugiado hoje aqui no Brasil, especialmente em São Paulo? Acredito que é importante dizer que São Paulo, no quadro nacional, ele representa a média mundial de imigrantes, ou seja, 3,4% da sua população. Falo do município de São Paulo. No Brasil, acho que é 0,1, ainda está 0,7. 0,7? Então, isso acho que é até importante comentar. Menos que outros países do mundo, né? Eu venho da Itália, a Itália está com 9%. Então, acho que aquele imaginário que o Brasil está invadido de imigrantes é uma grande mentira. Até porque somos um país continental. Claro. Né? Então, ter 0,7% da sua população formada por migrantes é muito pouco. E, só falando de venezuelanos, a Colômbia está com mais de 1 milhão. O Brasil não chega a 200 mil. O Brasil acho que é o 5º ou 6º país. Né? Então, acho que nesse quadro, São Paulo representa a média mundial, mas não representa o cenário nacional. É importante dizer, na minha experiência, encontro pessoas que acolhem, pessoas sensíveis ao tema, que se oferecem, que dão energias, criatividade para ajudar. E tem pessoas, infelizmente, que rejeitam, ou por ignorância, ou porque vê no outro uma ameaça, alguém que vem competir, ou pela ideologia que existe no mundo de ver o outro como alguém que é um inimigo. Então, infelizmente, tem. Mas diria que quem faz mais barulho, em geral, é o xenófobo, é aquele que tem preconceito. As pessoas que atuam pela acolhida, eles não fazem muito barulho. Faz um exemplo, a semana passada nós pedimos carrinhos para bebê. Estavam precisando, em poucas horas chegaram 3. Pedimos ticket de metrô. Veio uma pessoa e falou, vimos que vocês estão precisando, peguem 100 tickets para ajudar os migrantes a ir para a aula de português. Então, o brasileiro é muito solidário. Sim. No geral. Tem este lado que é acolhedor, realmente. João, vamos falar um pouco de outros migrantes, né, que são os migrantes que vêm da África, assim. O brasileiro, de uma maneira geral, ele costuma generalizar muito, né? Falar, é da África. A África é um continente maior do que a América do Sul, é um continente imenso, culturalmente muito diverso. Você tem mais de 2.000 línguas na África, né? Como é que vocês que vêm lá da África veem aí a acolhida e essa relação? Como que é essa relação com as pessoas aqui no Brasil? É assim, tem várias vertentes, né? Dependendo de como, por exemplo, vou falar do meu caso. Eu falo português, então mais fácil. Foi mais fácil, né? E sou acadêmico, então é diferente de um irmão que vem do Congo, né? Um irmão que vem... Que é completamente diferente de você. Exatamente, que veio do Moçambique. É do continente africano, mas por causa dessa parte colonial, né? Ele já tem dificuldade. Eu vejo na Bíblia Aspa, eles chegam lá, né? Porque tem outras pessoas de cor, né? Eu sou o único negro dentro da direção. E tendência é o quê? Eles virem ter comigo. Porque eles se sentem mais, como posso explicar? Sentem mais à vontade. Eles sofrem preconceito aqui? Sofrem, muito sofrem. Porque assim, já começa por causa da língua. E ele não saber falar português. Já é um preconceito. Entende? Então, eles já chegam para mim, eu já digo, não, fica à vontade, não sei o quê, né? E eu sempre digo, ele nunca deixa as suas por embaixo. Mais para frente você vai perceber. E assim... Importantíssimo esse conselho. Sim, com certeza. Porque assim, eu desde que estou aqui, eu nunca admiti preconceito. Muitas pessoas, mas Adriano, você pode ter sofrido e não sabe perceber. Eu disse, não, eu sou bem atento a isso. Porque assim, eu moro num bairro, morei durante um tempo num bairro nobre, Higienópolis, onde eu era o único negro no prédio. E como que as pessoas... Assim, as pessoas me viam assim, não, ele fala português de Portugal. Então, isso já me dá já me olham com outros olhos. Se eu falasse francês, ele fala francês, mas ele é africano. Então, falando português de Portugal, como muitas pessoas mencionam aqui, isso já te dá outro, como posso explicar? Tem outro nível, né? Porque é como a sociedade brasileira tenta medir as pessoas, que eu acho muito errado.
E eu vejo assim a discrepância que existe aqui. Eu tenho acompanhado alguns movimentos afrodescendentes aqui brasileiros que eles hoje estão fazendo um resgate da sua origem. E eu senti que esse resgate foi com essa entrada maciça dos africanos aqui, que os negros aqui começaram a ter até autoestima. Porque para nós entrar em algumas salas para ver um show é normal na África. Aqui não, há salas que os negros não entram. Existe uma espécie de um apartheid social no Brasil, eu posso falar isso? Exatamente. Nem na África do Sul, que a gente viveu o regime do apartheid, né? Não é tão forte como aqui. Eu, particularmente, sofri no meu serviço, no período da campanha. Porque o Bolsonaro falava que vai tirar os todos estrangeiros, não sei o que. Eu trabalho na área de construção civil. Tem gente que não tem o mesmo nível acadêmico meu, mas que eu sempre tento incentivar eles. Olha, procura conhecer a tua história, do teu país, como ele foi construído, como está a ser construído. Que é os imigrantes. Gente, existe algum trabalho, por exemplo, na Missão Paz, como que é feito esse trabalho de valorização que o João está falando? Então, o primeiro passo é oferecer espaços para se reunir. Acho que isso é a coisa mais importante. Já falou da organização. Faço um exemplo, temos o Grupo Filipinas. Depois que denunciamos que elas estavam, algumas mulheres, em situação de trabalho análogo escravo, em famílias de alta renda, aqui em São Paulo, elas começaram a se juntar, trocar informações, como se proteger, como fazer denúncia. Então, acho que oferecer o espaço é fundamental. Tem grupos que ensaiam danças, grupos de música, grupos que ficam pautando temas ligados à sua nacionalidade, à sua religião. Acho isso fantástico. Então, acho que o primeiro passo é sempre se organizar, não se sentir sozinhos. E juntos o grupo tem mais força. O senhor falou desse trabalho análogo à escravidão aí. Explica pra gente o que acontecia. Então, eram mulheres que foram trazidas através de agências internacionais, Global Talent, Nano Filipinas. A família brasileira entrava em contato com esta agência, que encontrava Filipinas, ambas pagavam, família brasileira ao redor de 13 mil reais, a mulher filipina ao redor de 8 mil e ficava com dívida depois para pagar, era trazida para São Paulo, isso funciona muito em outros lugares do mundo também, e algumas delas não registraram carteira, não davam comida. Tivemos uma até que chegou a comentar que comeu comida do cachorro. Isso trabalhando em casas de famílias... Muito ricas. Muito ricas aqui então, em São Paulo. Isso é o escândalo que aconteceu. Duas, através do curso de português, abriram o jogo, desabafaram, até porque não falavam português, eram utilizadas como doméstica e como professora de português de inglês para os filhos. Então, dupla função. Então, elas não aprenderam português, só falavam inglês. E aí foi feita a denúncia e começou a aparecer, as empresas foram multadas, têm direito a recorrer, mas apareceu todo este escândalo realmente. Tinágoras, como é que o CSP, com lutas, trabalha essas questões de abusos contra estrangeiros, casos como esse, assim, vocês têm um trabalho em cima disso? O João, né? Sim. Falou que trabalha na construção civil. Eu, de origem, sou diretor do sindicato, hoje ainda, dos trabalhadores da construção civil de Belém do Pará. E o nosso principal ponto de apoio em Boa Vista, para começar esse trabalho organizativo, foi o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Boa Vista. Há um problema grave de superexploração dessa mão de obra fragilizada. Isso em Boa Vista, até pelo índice, porque o que ocorreu em Boa Vista, nós estamos falando, na verdade, a Acnu, os próprios organismos governamentais reconhecem 30, 40 mil, mas há os números de 170 mil, mas há números que chegam a quase 270 mil que acessaram a fronteira. Esse número 10.522, então, ele está muito abaixo da realidade, Não, é isso? Isso é uma vergonha, entende? Você imagina, nós estamos falando de 200, vamos lá, 200, 300 mil pessoas, nós estamos falando de 10 mil pessoas que conseguiram legalidade no país. 10.522 que foram reconhecidas, né, no Brasil. Número de reconhecimentos. Isso é o quê? 10, 20% do total real? Isso é a mata... É 10% no máximo. Tá. Né?
Porque Então, se essa são realidade... 170 mil números formais, 10% seria 17 mil, nós estamos falando de 10 mil, não é isso? Mas eu queria eu falei da construção civil porque eu acho assim, ó, no mundo atual é muito importante que cada um de nós façamos a nossa parte, mas na minha opinião, que a gente reconheça, que eu acho que vocês também sentem, e muitas vezes a gente sente um determinado grau de impotência, porque o que a gente dá conta de responder é um projeto para 100 pessoas, 150 pessoas, outro para 200, ou nós que estamos tentando uma organização nacional que possa representar, mas são microcosmos muito pequenos que nos angustiam. Eu fico pensando, e o problema da xenofobia, dessa superexploração, do trabalho semi-escravo que tem lá, já nas fazendas, na interiorização de Roraima. A gente tem aqui em São Paulo. Paulo. Tem na construção civil lá, a construção civil em Roraima está empregando muito venezuelano por 50 reais a diária, sem carteira assinada, sem nada, e o desemprego é alto no mundo e aqui, fica nós um contra o outro. Eu fico pensando, por que vou devagar nas ideias? Nós temos que enfrentar um problema estrutural independentemente da origem que nós viemos. Nós não queríamos ter saído do nosso país. Certo? As pessoas saíram por essas condições que são impostas. A gente rompe as raízes. O problema de um plano, de exigir do governo, um plano nacional de geração de emprego. Nós temos, na prática, 60 milhões de pessoas no Brasil em situação ou de desemprego ou de subemprego. Esses são números do IBGE. O número oficial dos 14 milhões é quando bate registro de carteira e demissão. Sem estrutura. Por que nós juntos, a ONG, a igreja, a central sindical, não fazemos um encontro nacional, um seminário, uma coisa, e apresentamos como exigência um plano emergencial de obras públicas para contratar todo mundo, independentemente de raça, de etnia, de origem, e a gente romper a fronteira na prática. Eu acho que nós temos que pensar coisa desse tipo, porque desde a nossa opinião, é preciso ser enfrentada essa situação. Essa situação tende a piorar. Com esse governo atual, que, bom, não é discurso esquerdista, fala para todo mundo ouvir o tempo inteiro de xenofobia, de racismo, de preconceito, de jogar nós... Mas é assim também na América. Então, nós precisamos elevar a vida humana acima de tudo isso. Eu termino com uma reflexão que muitas vezes também me angustia. Nós estamos tentando tocar os refugiados. Você mesmo disse, olha, quem consegue vir é aquele que tem algum grau de reserva econômica, inclusive, para queimar na estrada. Dá para sair. Mas, gente, e os que ficaram lá? Não é uma causa nossa? Entende? Os milhões de desempregados famintos na Venezuela, os milhões de desempregados famintos na África, entende? Os verdadeiros campos de concentração que estão instaurados na fronteira com o México. E esse povo todo é causa nossa, então nós temos que juntar, romper essas fronteiras, enfrentar esses governos, porque é uma questão de se exercer enquanto ser humano. Agora, na opinião da Central, com corte de classe, nós achamos que isso significa juntar os que vivem do trabalho contra essa meia dúzia de ricos que dominam o mundo, porque na verdade é disso que nós estamos falando, de 5 ou 6 grandes centros financeiros norte-americanos que têm ações para tudo que é lado e que coloca milhões na miséria, na fome ou na morte do mar Mediterrâneo, tentando ter o direito à comida, a morar. Então, é de indignar, agora tem que transformar a indignação em ação, exigência e enfrentar esses governos, entende? É uma causa essencial. Padre Paulo, falando em governos, né? Como é que está a política 2019 para refugiados no Brasil? O que vocês sentem lá na Missão Paz em relação a esse novo governo? Então, eu até aproveito para comentar, a Missão Paz conseguiu nos últimos anos fazer uma evolução, não só oferecer serviço jurídico, médico, psicológico, aula de português, inserção laboral, mas também incidência política. Temos uma pessoa especializada que dialoga com o poder municipal, estadual, federal e internacional. A semana passada a gente estava em Genebra avaliando a política brasileira nas Nações Unidas. Então tivemos 2 minutos para falar diante do mundo a partir da Missão Paz, uma organização da sociedade civil. Que é uma das principais organizações hoje. Que atua com migrantes.
E aí, em espanhol, nós comentamos que o Brasil avançou porque tem uma lei de 2017, uma lei, apesar de algumas falhas, como sempre, que avançou em relação àquela de 1980, da época da ditadura militar. Porém, não conseguiu ainda desenhar uma política migratória, que está prevista no artigo 120. Então, ela tem a lei, mas não tem a política. E assistimos ações com os venezuelanos, antes com os haitianos, ações até que podem ser boas, mas não integradas. Então, a grande carência neste momento é ter uma política. O que queremos como país com os migrantes refugiados que vêm aqui? Um segundo problema é a lei está sendo regulamentada com a cabeça do Estatuto do Estrangeiro. Então, incrível, a lei é nova, boa, mas quem está trabalhando na regulamentação muitas vezes tem a cabeça da segurança nacional e não dos direitos humanos. Então estamos vendo um retrocesso, esquizofrenia realmente que está acontecendo. E diria, em nível geral, o retrocesso do Brasil sair do Pacto das Migrações, das Nações Unidas. Acho isso foi um retrocesso, se alinhou como outros países, Itália, Estados Unidos, Chile, e a motivação me chamou a atenção, porque a migração tem que ser tratada como algo ligado à soberania nacional. Migração é um fenômeno internacional. Eu costumo comparar... E muitas vezes irreversível, né? Claro. Quando eu tenho um celular na mão, eu esqueço que aquele celular é fruto do sangue da República Democrática do Congo, onde é extraído o minério para produzir parte do celular. Compro o celular sem saber, estou incentivando aquele conflito que está acontecendo. O mundo está interconectado. É como a questão ecológica. Um país dizer, eu não entro, eu vou sair do pacto ambiental destes... Não, estamos todo mundo interligados. Então, da mesma forma que o meio ambiente, o ser humano, temos que dar respostas globais, realmente. João, como é que você avalia essas questões, política para os migrantes hoje no Brasil? O que vocês sentem ali no trabalho da Bibliaspa? É aquilo que o padre acabou de falar, né? A gente, é um retrocesso que o Brasil, o facto de ter saído da convenção, né? Dos países, né? Mas é uma coisa que assusta a todos nós. Particularmente a Bibliaspa tem uns seminários que a gente faz, né? Seminário internacional sobre refúgio e imigração. Fizeram na né? USP, né? Na USP, ECA, se não me engano. Sim, na biblioteca ali. A gente tem feito algumas atividades, tem vários cenários, assim, temos o SESA, o SACA, vários outros eventos que a gente tem feito anualmente, né? Que no ano passado a gente não conseguiu fazer. Porque, assim, a gente, por mais que quisesse fazer, se a gente chamasse o pessoal de Brasília, ninguém vinha. Podia ficar entre nós aqui. Ou seja, sem representantes do governo. Isso. Íamos só discutir nós, a Missão Paz, outras. Assim. Então, a gente sentiu-se encurralado e acabamos não fazendo. Mas, assim, é um assunto que mexe com todo mundo que mexe com a migração. Mesmo eu que sou imigrante, eu fico... Porque, assim, tu vais hoje para a Polícia Federal para tratar um documento, dizem que não, já não está assim, agora tem que fazer outro. Então, eles não estão conectados, assim, e tem gente lá que mesmo estando lá, porque é uma parte da Polícia Federal terceirizada, que não sabe da informação. Então, você vai 10 vezes para a Polícia Federal para tratar um documento. Por quê? Porque a lei aqui muda todos os dias. Então, é uma coisa que precisa dessa conexão que o padre acabou de falar, que não está certa. Tá certo. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com um programa em discussão que hoje fala sobre os refugiados no Brasil. Aqui no estúdio, o coordenador do nosso Centro de Estudos Migratórios, Missão Paz, Padre Paulo Parisi, o representante do Centro de Pesquisa de Países da América do Sul, África, Árabes, a ONG Bibliaspa, João Adriano Muquapera, Atinágoras Lopes, secretário nacional do CSP com Lutas, e a partir de agora conosco também a Prudence Calambey, que é refugiada do Congo.
Prudência, eu queria começar com você esse bloco, né? Você está chegando agora e tal. Prudência, para quem não sabe, foi Miss Congo 2004, né? É artista aqui no Brasil, participou da novela Órfãos da Terra. Como é que está sendo essa... Você está aqui há 11 anos, já está há bastante tempo, né? Sim. Como é que está sendo essa adaptação e essa vida de artista de novela aqui no Brasil? Eu estou gostando, para mim, é um sonho concretizado, porque o que me fez apaixonar pelo Brasil, quando eu saí do meu país, entrando pela Angola, foi as novelas da Globo. Então, assistia já as novelas e já me apaixonei pelo Brasil. Que novela que você lembra aí? A primeira novela foi Alma Gêmea, da Flávia Alexandre, que tinha um papel uma mulher muito má. E outra foi Cobras e Lagarto, com Lázaro Ramos e a sua esposa, Thaís Raújo, que eu sonhava aquelas casas lindas. Cobras e Lagartos, né? Isso, essa luxúria lá. Então, quando eu falei, vou chegar, vou ter isso. Conta pra gente a sua participação e essa representatividade aí dos refugiados, né? A novela está falando mais de sírios, né? Um pouco menos de africanos. Sim. Você estava dizendo isso para mim agora no intervalo. Como é que foi essa participação e como é que você vê essa discussão agora na telenovela? Então, para a gente, o que nós pensamos era para falar de todo mundo. Quando se fala de órfãos da terra, nós somos todos filhos da mesma terra, né? Deveria ser todo mundo sem poder como se fala? Discriminação. Tirar o outro para o outro, porque a luta é a mesma. Se for pessoa morrer na Síria, é a mesma pessoa que está morrendo na República Democrática do Congo, na parte leste. Então, poderia ser essa mesma bandeira. Tudo bem, é muito bom, porque o olhar do refúgio está sendo olhando de outra forma, mas poderia ser mais também batendo a martela sobre os povos africanos, que nós estamos aqui também com muitas portas que estão sendo fechadas para a gente e lutamos por isso. Então, essa novela poderia também ajudar a nossa visibilidade. Padre Paulo, a novela tem ajudado? Como é que está essa questão da visibilidade e invisibilidade hoje do refugiado no Brasil? Até com a Prudence nos encontramos várias vezes com o pessoal da novela, inclusive fomos no Projac no Rio para dar workshops, sensibilizar os atores. Eu acho, como ela já estava colocando, de um lado deu visibilidade. Claro, não todas as problemáticas, a Prudence comentou, então acho que isso já é um avanço. Muita gente que às vezes dá feedback para a gente, eu não imaginava que ele sofreu violência, Então isso é muito importante. Do outro lado, a questão da acolhida, por exemplo, a estrutura de acolhida, quando o pessoal da novela veio conhecer a Missão Paz, como funciona a casa de acolhida, para se inspirar e criar a casa de acolhida. E um monte de detalhe, eu lembro a última vez mandei também para o pessoal do roteiro algumas sugestões, eles agradeceram, então de vez em quando manda o vídeo e você percebe, opa, olha o que comentamos, entrou na novela. Esta cena já sei como termina porque comentamos. Então, acho que eles dialogaram bastante. Para mim, a grande vantagem é dar visibilidade a esta problemática mundial. E agora entrou a migração venezuelana também, dentro da pauta da novela. Me chamou a atenção também alguns detalhes, tipo a questão da roupa. Quando a gente dialogava, vieram os figurinistas olhar na casa, mas ninguém usa roupa típica. Eu falei, não, tem momentos que é solene, que o pessoal usa, tem o dia a dia. Então, o pessoal tentar de entender também uma série de questões, como funciona, como não funciona. Acho que está ajudando, óbvio, é uma novela, não é um documentário, mas tá colocando na pauta o tema. Está mudando alguma coisa, João, assim, para entender a pluralidade do refugiado? A Prudence estava dizendo que todas as vozes não estão sendo ouvidas, né? Principalmente está sendo ouvido mais o sírio e tal. Você acha que como representar isso hoje, né, na mídia, de uma maneira geral, a pluralidade do refugiado? Isso é representado? Isso não é representado? É visível? É invisível? Como é que está essa situação? Eu posso dizer que é invisível. É invisível, mas é assim, tem um projeto que eu até fiz parte, que foi o mapeamento dos imigrantes e refugiados em São Paulo, né, africanos, das comunidade moçambicana, angolana, cabo-verdiana, Senegal, do Congo,
Então, é um mapeamento que foi feito na região de São Paulo, aonde a gente colocou dentro desse mapeamento quem tem comércio, quem tem um restaurante, quem tem uma loja que vende a roupa típica de cada país, né? Eu acho que nós, africanos, né, é que a gente, da mesma coisa, os venezuelanos também estão a trazer um pouco da sua investimentos, né? Então, o nosso cartão postal no Brasil é a nossa culinária, a nossa dança e os nossos vestes. Eu acho que isso é que chama a atenção. Quando você está com Capulana, é isso? Você está, não. Capulana é mais no Capulana se chama em Moçambique. É Moçambique. No Congo tem outro nome, em Angola tem outro nome. Outro nome. Sim, né? Que aqui chamam tecido. Na verdade, aqui no Brasil já é tecido africano. Né? Isso. Então, eu acho que a roupa é o nosso cartão postal e eu acho que é uma das coisas que eu tenho comigo, né? Porque eu falo muito com gente de Moçambique, não sei o que, você já está muito brasileira, assim, com a linguagem brasileira. Eu não, porque se eu perder o meu jeito de falar de Moçambique, eu acho que perco a minha identidade. Eu perco os meus costumes. Eu estou num país que, tudo, nem tudo, nossa, eu sou muçulmano, mas nossa, é uma coisa que eu não podia falar, mas acabei agrupando, porque é uma coisa que é a linguagem brasileira, então uma e outra coisa você vai pegando, né? Mas respondendo a sua pergunta, né? Eu acho que realmente a gente é que faz a nossa África dentro de nós. Eu, particularmente, fui convidado agora para fazer um programa com a família do falecido Solano Trindade, que eles têm uma rádio pequena e uma televisão, né? Para falar sobre a África. Aí eu vou falar África em mim, que vou abordar desde o Congo, todos os países africanos, né? Na música, na literatura, né? Porque hoje os afrodescendentes negros têm muito interesse, não só os afrodescendentes, mas todos os outros brasileiros têm muito interesse em conhecer a cultura africana. Fazem perguntas assim que tu dizes, mas nossa, isso é uma coisa que está no livro. E dá para a gente fazer vários outros programas só para falar de África, né? Tinágoras, falando de visibilidades e invisibilidades, né? Como é que está essa questão, a luta? O imigrante, ele entra nessa história de luta sindical hoje. Assim, vocês trazem ele assim para a luta sindical. Como é que está essa questão assim da reivindicação dos direitos, assim, de uma maneira geral? Então, resgatando, o motivo que nos levou até a iniciativa é exatamente dar essa voz, especialmente no cenário trabalhista e, como falei, contra a xenofobia. E as dificuldades que vocês têm, nós temos mais ainda, né? Porque é uma opção de organizar com um corte de classe. Então, tipo assim, para dizer as coisas como são, se por acaso tem um africano ou de qualquer outra origem instaurado no Brasil e que se tornou um empresário da construção civil, ele não cabe na nossa organização, porque o nosso critério é o critério de classe, de defender os direitos da classe trabalhadora no mundo do capital, né? E nesse sentido o combate ao preconceito, à xenofobia e alguns temas, porque eu acho o seguinte, eu acho que a gente vive uma polarização mundial na sociedade por conta da crise econômica. É verdade que tem um avanço de governos xenófobos e de ultradireita, mas isso é uma contraofensiva a um monte de conquista que as mulheres no mundo vêm arrancando em luta. Até no Oriente Médio a gente está tendo exemplos disso, a luta das mulheres argentinas, o povo negro se levanta no mundo todo, vem conquistando no marco do capitalismo a sua afirmação. O Brasil nunca teve o índice de tantas pessoas que se autodeclaram negros. Existe uma luta, porque o nosso país, na verdade, há uma disseminação de um mito, de uma democracia racial na nossa sociedade que não existe. O nosso país deve uma reparação de 300 anos ao povo negro e o tema hoje para nós é discutido no terreno da reparação e não só da igualdade. As cotas, inclusive, são importantes, mas são mecanismos transitórios. Nós precisamos buscar um mundo igual de verdade e, às vezes, é preciso enfrentar o sistema. E nós buscamos, como eu falava, nós vamos tentar ir agora um segundo passo, que é, pelo menos, ampliar essa interligação. Porque, além da associação, da ANIV, Associação dos Imigrantes Venezuelanos, que é filiada à Central, esse broto, esse embrião, que nós vamos
seguir pelejando para que ganhe força. Antes nós temos também a USE, que é dos imigrantes haitianos, que também é filiada à nossa central, tem o Fredo, tem outros companheiros que são liderança, e que a gente busca dar esse perfil de participação político-social, de formação político-social com esse corte de classe. Vocês estavam falando da novela, eu acho o mecanismo de massa, na contradição de um governo dessa envergadura, em vindo da Rede Globo, é parte de uma pressão real de polarização que existe. Eu acho que, por exemplo, é possível que tenha algum efeito nisso que nós defendemos que existe. O Brasil é um país racista, diferente de um país xenófobo. Não, o nosso povo é o contrário em relação à xenofobia. A massa brasileira é acolhedora, é animada, faz amizade. O que está existindo no Brasil é uma instrumentalização desde os governantes, desde os poderes públicos, para fomentar a xenofobia. Isso tem uma responsabilidade conjuntural nesse momento, que é uma política. Quando vocês estavam comentando a dificuldade de tirar um documento, o que está acontecendo na Polícia Federal, que o padre citou aqui ainda há pouco, isso não são erros, isso é parte de uma política. É o que nós falávamos antes, são 250 mil, 200 mil refugiados e 10 mil pessoas totalmente legalizadas, isso é um absurdo. Então eu acho que desde o nosso ponto de vista, nós vamos seguir buscando, digamos assim, ampliar essas relações. Nós fazemos da nossa parte a nossa autocrítica pelo limite das nossas forças, mas falar coisas como eu falei antes, buscar iniciativa maior. Se Brasília não vem nesse momento, vamos nós se juntar e vamos pensar também em política pública de geração de emprego. E aí não é geração de emprego para o imigrante, é geração de emprego para todo trabalhador e trabalhadora brasileira que está desempregada no Brasil. Portanto, o plano é para os seres humanos que vivem do trabalho, independentemente de raça, cor, gênero, origem. É isso que nós temos que fazer. E aí pode ser obra pública, pode ser no teatro, pode ser aonde for. Pelo menos o direito de trabalhar. Enquanto existe capitalismo, nós não podemos abrir mão de tê-lo. Entende? Então, acho que é um pouco essa busca, esse sonho. Indo um pouco nesse gancho do colega aqui, dizer que uma vez estava numa mesa no Sesc, que estava a discutir a capoeira, que eu estou um pouco muito ligado à cultura, mas a política também eu consigo me enquadrar. E diziam que a capoeira vinha da África. A discussão era essa na mesa. E só que depois apareceram vários temas lá, que um congolês, por acaso era um congolês muito... Para mim, o porquê que o sírio tinha direito à Bolsa Família como refugiado, com o mesmo estatuto que ele também, e eu, africano, não tenho. E o que aconteceu? Eu não soube responder. Eu disse a ele, vamos conversar depois. Mas é o que aconteceu. Eu depois procurei saber realmente isso. O sírio tem uma Bolsa Família de R$350, com o mesmo estatuto de refugiado, né, que um africano, mas não tem direito à Bolsa Família. Qual que é a causa disso? Qual que é o motivo de... É um pouco do que o Brasil... O que ele falou? Dessa coisa, não de xenofobia, de racismo. Entende? Rudens, você como mulher refugiada, como que foi a sua luta e como que foi o seu enfrentamento nesses 11 anos de Brasil? Eu estou aqui no Brasil, o padre pode até não falar, mas ele sabe, ele me acompanhou um pouco nos meus problemas, ele sabe quando que eu sou muito grata na ajuda dele e quando que a Caritas, os outros ONG que me apoiou, eu vi a diferença grande. A Prudência é uma mãe de 5 filhos que vai ser avó daqui a pouco. E o trabalho que a Prudência anda a fazer, eu levo a bandeira da África. Cada vez eu passo, falo sobre a África, a cultura, tudo. Você vai ser a avó supernova, né? Sim, com muito orgulho. E a bandeira que a Prudência leva fala sobre as mulheres empoderar. E tudo que eu ando fazendo, eu vejo que se fosse que a Prudência era uma mulher, talvez com tom de pele clara, a Prudência não ia ser essa Prudência hoje. Você ficou muito mais forte? Não, eu vejo que a Prudência ia mudar mais do que além. Porque há muita coisa que eu converso até com o padre, sempre a coisa, você sente a barreira. Você luta, você fala, você vai para lá, você explica, uma mulher não para. Mas ela é a mesma história, ela está lá. Poxa, talvez você dá vontade de desistir, falando, poxa, eu vou desistir, tipo, o mundo não está vendo o que eu estou fazendo.
A prudência não para, está aqui, mas você talvez nada contra. Mas a gente está falando o que acontece, não só para a prudência, com várias pessoas que vivem na mesma situação que eu tenho. Existem muitas coisas assim que não sabemos, não sentimos pelo tom de pele, do racismo. A diferença é grande, a oportunidade é menor para os povos africanos. Dá um exemplo prático que você viveu aí no cotidiano aqui nesse Então, tempo. primeira coisa, talvez moradia, coisa mais simples. Moradia, enfrentamento para ter oportunidade para o trabalho. Você vê muitos africanos só vendo no Brás, talvez não conseguem ter emprego bom, né? Vão vender no Brás, por falta talvez da língua, sem oportunidade. E o que vou dizer? A mesma prudência como mãe, ela pede ajuda e a ajuda dela chega com dificuldade com a mesma mulher, outra que tem filho, que pede ajuda. Eu não posso falar os nomes, porque eu vejo também, talvez no Facebook, você vê alguém pedindo socorro e coloca seus filhos, coloca a carta, ajuda aqui, tipo, conta para ajudar todo mundo. Você vê todo o povo sensibilizando. Vou apoiar. Fazendo doação. Doação, você sente. Aí você vê, poxa, talvez a mesma pessoa pede, mas não pede indiretamente, de uma forma, não estou pedindo, mas apoiando o trabalho. Né? Não quero sentar lá pedir. Que é muito mais importante. É mais importante, porque eu não quero lá pedir, eu não gosto. O padre sabe, talvez eu vou, padre, quando tem palestra, me coloca, e da forma ele me ajudando. Padre, não toda hora pedindo. Ele me chama, Prudência, tem palestra aqui, vai. Ele me indica, e assim. E você vê, então, é triste, muita coisa mesmo. Padre Paulo, as oportunidades estão postas hoje na mesa, são suficientes para os imigrantes? É preciso avançar? Queria que o senhor fizesse uma análise aí desse panorama. Claro, são muitas áreas diferentes. Até estava escrevendo um artigo nesses dias que será publicado nos jornais sobre a oportunidade ligada à moradia. Ela acabou de falar a Prudence. É um grande drama. Quando sai das casas de acolhidas para conseguir alugar. Sabemos que um brasileiro também tem dificuldade, ele tem que ter fiador, 3 depósitos, tudo isso. Imaginamos para um refugiado que está recomeçando a vida. Não tem fiador. Aí o que acaba? Muitos morando em ocupações, em pensões superlotadas. Porque não tem, eu falei, por que não criar um mecanismo, uma política que facilite alugar a casa, por exemplo, na cidade, no Brasil, para um refugiado? Essa seria, então, não tem a mesma oportunidade, diria, que um brasileiro. Outra área é aquela da educação. Ainda temos escolas que não conhecem a criança refugiada, ou imigrante em geral, então pede documentação que não é para pedir, histórico escolar, como está saindo de um lugar de guerra, vai voltar para pedir o histórico. Ou pede um documento. Sabemos que pela Constituição e pela Lei de Imigração, a pessoa pode estudar também se não tem documentos. Também se os pais estão em situação irregular. Outra área é a questão da inserção laboral. Já foi falado muito bem, acho que tem que ser uma luta coletiva, não estamos criando privilegiados. E aí temos que averiguar que haja o mesmo salário que o brasileiro. Falo isso a partir de uma experiência de 2012 até hoje, nós criamos o programa de inserção laboral. Mais de 2.000 empresas não permitimos que contratassem. Por quê? Queria explorar o imigrante ou refugiado. Pagar menos, não registrar, então nós falamos, vocês não contratam aqui na Missão Paz. Tentaram fazer na rua, na calçada, na rua vizinha, mas não fizeram lá na nossa estrutura. Então, do outro lado, tivemos 2.300 empresas que contrataram, pagando o mesmo salário, inclusive empregadores que disseram, primeiros 3 meses eu ajudo a pagar aluguel. Depois, até gente sensível, não podemos generalizar. Sim. Mas acho várias áreas, educação, tem a outra área que é a parte também do aluguel da casa, inserção laboral, são desafios muito grandes. Licença, desculpa, cortei a palavra. Falar? Sobre o que o padre acabou de dizer, aconteceu que alguém tinha me ligado também poder fazer uma história, contar a história dos refúgios, porque eles começam, nós queremos
nós queremos contar a história dos refugiados. Aí já começa assim, tipo, para já quebrar, que o refugiado não vai ter direito de salário. Aí eu pergunto, tudo bem, a minha história vai ser contada no teatro, vai ser numerado? Não. Eu falei, não faço, porque é um trabalho, e assim que eu ganho minha vida, como é que é? Uma pessoa que você chama de refugiado virou tipo uma coisa para poder acabar com você, refugiado. Não, refugiado não precisa pagar conta, não precisa comer. Então, como é que eu vou fazer um trabalho sem remuneração? Eu falei, eu não faço. Até hoje, eu não quis. Então, há muitos também que aproveitam, falando sobre aproveitar, aproveita sobre esse tema também, sobre essa fala, infelizmente. Como que vocês trabalham essa questão da exploração do refugiado, Tinaga? Eu queria juntar o tema moradia e trabalho, porque, inclusive, isso está em voga no aumento da preocupação, no aumento dos dados dos seres humanos que estão sendo lançados, por exemplo, a morarem na rua. Veja que o aumento em todas as capitais dá conta de quase 40%, 50% do número de abordagens de moradores de rua, né? E uma das causas que eles alegam é a imigração. E isso é um dado, digamos assim, real. Ao imigrar, você não tem trabalho, não tem emprego. E é bom que se diga, eu estive... Todas as vezes que eu vou em Roraima, a primeira palavra que um venezuelano emite a um brasileiro é trabalho. Não é esmola. Trabalho é as plaquinhas, é o anseio. É tudo que todo mundo quer no final, é ter uma oportunidade. O que ocorre? É óbvio que com 2 anos, trancado num abrigo, milhares de pessoas vigiadas pelo exército, sem ter emprego, uma parte dessas viram seres humanos igual os nossos brasileiros aqui no entorno da Praça da Sé. Desclassados, desiludidos, destruídos na alma, humanamente, sem perspectiva, e se confundem com esse exército de seres humanos que hoje estão jogados na rua por causa da crise do sistema, por causa da crise deles. Então, o tema da moradia, por exemplo, onde que nós encontramos o embrião de relação com haitianos e venezuelanos em Manaus? Numa luta de ocupação urbana. Um setor brasileiro, lutando por moradia, ocupou uma terra e parte dos venezuelanos ocuparam juntos. Por quê? Não tem emprego, não tem moradia. Então, essa luta direta tem que ser feita comumente. E dentro disso, por exemplo, o tema trabalho e moradia é estrutural no Brasil. Nós temos que vencer a barreira, essa que eu digo o tempo todo, de que eles jogam nós um contra os outros. Entende? Eles estão de um lado. Eu concordo, o padre fez uma observação, que tem empresa que nós nem aceitamos, mas também tem empresa que a pessoa de bom coração... O problema de classe, quando eu discuto, não é um problema moral ou um problema de caráter humano. Não é que as pessoas nascem bem ou mal e ponto. Quando eu falo esse tema do corte de classe, é apenas um tema de quem ainda tem o poder, né? E de quem oprime e explora para ganhar mais. Então, eu acho que o tema do emprego e da moradia, digo a vocês, essa é uma causa estrutural do povo brasileiro, e estruturalmente são quase 2 décadas com um déficit habitacional de 7 milhões de famílias sem ter onde morar. É estrutural no Brasil. Não se muda isso. Com vocês vindo, ou seja, nós temos que ser a mesma carne, o mesmo povo, na luta contra essa injustiça, homens e mulheres, combatendo o racismo, lutando por emprego, por moradia e por igualdade salarial, por igualdade de direitos. Essa luta, eu termino com isso, nós precisamos fazer planejada, porque, como eu disse, existe o monstro da xenofobia, que é instrumentalizado pelo poder público, do racismo estrutural no Brasil, mas há uma vitória, há uma afirmação, assim como é um país muito machista, que mata mulheres todos os dias, espancada por seus companheiros. Por último, os dados sociais são alarmantes. Nós somos um país hoje com 670 mil encarcerados. 670 mil pessoas, né, no cárcere. Desses 670 mil, 70% é negro, é afrodescendente, brasileiro. Então, eu digo isso para fazer uma reflexão. Hoje em Roraima,
tudo que acontece de violência são os venezuelanos. Toda a culpa do governo é jogada contra os venezuelanos. Então é preciso uma política pública, as iniciativas são importantes, de um empresário ou de outro, das nossas ONGs ou das nossas centrais, agora tem que ser uma política de Estado, uma política de governo para todos. Por isso que a gente tem que exigir dos governos federal, estadual e municipal com essa independência de classe, com essa unidade. Ou seja, nós não podemos ter fronteira entre nós. Se eles nos impõem, nós temos que rompê-las e ir na luta direta. Bacana essa análise, né? João, a gente fala muito do africano. A gente falou pouco no programa hoje sobre os haitianos, né? Que vêm aqui da América Central, sim, mas que também sofrem esse mesmo tipo de preconceito, assim. Lá na Bibliaspa vocês têm assim, esse contato com os haitianos? Qual que é a vivência deles? Como que vocês trabalham essa questão lá com eles? Assim, os haitianos teve um terremoto, eles entraram no Brasil 2010, com o né? estatuto de refugiado, mas de refúgio porque teve uma catástrofe natural, né? Então eles foram os primeiros povos negros que entraram em massa para o Brasil. É por isso que chamam todo mundo que é negro haitiano, haitiano. Mesmo eu no meu serviço todo mundo chama haitiano, mas eu não sou haitiano. Mesmo eu explicando 10.000 vezes, eu não sou haitiano. Você tem uma identidade cultural completamente diferente. Eu até explico, eles estão perto aqui de vocês, é por isso que a capacidade deles de entrar foi uma coisa, né? Então, a gente tem muitos haitianos lá, né? E eles são um povo, assim, como todo povo, excelente, né? Tiveram a colonização francesa. Mas que também sofrem preconceito. Muitos estão saindo do Brasil, indo para o Chile e outros países. Sim, porque que sentem esse preconceito. Sentem esse preconceito aqui, porque eles também deslumbraram-se lá. Muitos passaram por alguns países da América do Sul, né? E viram que lá não estava bom, vieram para o Brasil. E aqui também eles ficaram meio frustrados. Por quê? Por causa desse preconceito que existe aqui. Então, o maior preconceito que eu sinto que eles sofrem mesmo é a língua. São poucos deles, assim, que se conseguem sobressair. Acho que dos que eu conheço, são uns 5 que estão a fazer faculdade na USP, estão a fazer engenharia. Então, esses aí tudo bem, mas os outros não têm... Por exemplo, eu conheço um que é um excelente cozinheiro, mas ele não consegue. Eu disse a ele, a única coisa é você abrir uma coisa tua, com comida do Haiti. Aí sim. Mas ir assim para pedir emprego, ele não consegue. Então tem muita dificuldade, muita. Não falo só dos haitianos, da Venezuela também tem. Então, o imigrante todo, o refugiado todo, tem dificuldades. Tá certo. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Né? O programa Em Discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo no canal da TV Alesp, no YouTube. E nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá! Vale a pena. Muito bom.